Boa tarde, meus queridos. Como que vocês estão? Turminha do terceiro ano. Hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre as primeiras vilas brasileiras. Então, os portugueses chegaram no Brasil em 1500 e começaram a explorar as riquezas da nova terra. As primeiras riquezas foram o pau-brasil. Mas depois que ele iniciar a colonização, por meio da administração das terras, em 1532, foi fundada a primeira vila brasileira, chamada São Vicente. Então, nós vamos observar a imagem, né, da primeira vila brasileira. Lá no início da colonização, é a primeira imagem. E a segunda imagem é a imagem da atualizada, né? Agora, né? Já em 2020. Agora vamos lá, um pouco mais. Então nós vamos lá vendo aqui. Desde o momento em que são formadas as cidades passam por grandes transformações e modificações, né? Geralmente as cidades e os elementos que a compõem, elas vão se modificando, porque vai chegando pessoas de vários lugares do Brasil e também de outros países. E essas pessoas trazem os seus costumes, a sua cultura, tanto no modo de viver, como também na sua maneira de construção. E aí vão construindo de acordo com a sua cultura. Atualmente temos, numa cidade movimentada, nós temos carro, ônibus, motocicleta circulando nas ruas de um lugar para outro, né? Atualmente as cidades são todas, né, tem fonte de energia elétrica, comércio, parque, praças, né? Então são super atualizadas. As cidades são consequências de ações realizadas do passado. Mas muitas ruas ainda são dessas, as consequências são, muitas ruas são estreitas, né? De terra batida, de pedras, né? Como as antigamente. Mas com o passar do tempo, a população aumentou, né? O número de veículos aumentou e essas estradas foram todas estradas asfaltadas, alargadas, né? E essas cidades foram se modernizando. Muitas construções antigas desapareceram, mas muitas ainda permanecem como ponto turístico. Então vamos observar aqui, ó, né? Elevador de Lacerda, em 1934, em Salvador da Bahia. É um ponto turístico, porque lá tem a cidade baixa e a cidade alta. Então, nós estamos vendo aqui ele atualmente como ele está. Então, antigamente ele era assim, né? Lá no início, e hoje ele está totalmente modernizado, né? E agora nós vamos aqui fazer os exercícios da página 21, ok, meus amores? E agora nós vamos aqui para a página 32. Em busca de um lugar. Então, as pessoas estão sempre em busca de um lugar, né? Para lá e para cá, mudando de um lugar para outro. Essa mudança de um lugar para outro, dentro do país, né? Ela recebe um nome. Então, a população das cidades brasileiras foi aumentando e, com o passar do tempo, um desses movimentos é chamado de migração, né? Dentro do próprio país. Então, quando a pessoa muda de uma cidade para outra, de um estado para outro, dentro do próprio país, é chamado de migração. Então, vamos observar aqui essa imagem, né? Então, vamos ler. Os vendedores de rede que a gente vê passando pelas nossas cidades, eles migram do Nordeste para o Sul. Então, eles vêm lá do Nordeste para os estados do Sul e também para os estados do Centro-Oeste vender os seus produtos. Então, à procura de melhores condições, as pessoas estão sempre mudando de uma cidade para outra, eles estão migrando.
Aqui nós estamos observando, ó, os trabalhos para buscar trabalho. Então as pessoas estão aqui, ó. Então as pessoas mudam, as pessoas migram dentro do próprio país, muitas vezes em busca para estudar, para trabalhar, né? Para construir família. Veja, alguém da família mudam, por exemplo, lá do Nordeste vem para o Sul, casa com uma pessoa aqui do Sul, né? Ou do Centro-Oeste, forma família aqui. E aí as pessoas mudam para o lugar onde, por exemplo, o pai, a mãe, lá do Nordeste, por exemplo, os filhos se apaixonaram, casaram e vieram morar no Centro-Oeste. Os pais, para não ficar longe dos filhos, vêm também morar na região Centro-Oeste. Ou é o contrário, os filhos vão para a região Norte para ficar com os pais. Então, se chama migração, ok? As migrações podem ser internas, quando ocorre dentro do mesmo país, como eu expliquei. Ou externa, quando pessoas imigram de um país para o outro. Então, migrações são feitas dentro do próprio país. Imigrações é quando a pessoa sai do seu país para outro país, para morar em outro país. Ou pessoas de outro país vêm morar no nosso país. Aí nós chamamos de imigração, ok? Então, boa sorte para todos. Agora vocês vão dar uma lida, olhar a videoaula. Vocês têm que participar da videoaula. Ler antes, para depois a gente fazer as questões, tá, meus amores? Então, boa aula para vocês, ok?